Germana é casada com André e é missionária pela Junta de Missões Nacionais. Como dentista, atua no projeto Novo Sorriso do Brasil, que leva o Evangelho de Cristo através de atendimentos de saúde. Junto com seu marido André, é coordenadora do projeto Amazônia, que tem o objetivo de alcançar vidas para Jesus com missões. É um prazer receber neste instante a missionária Germana Mateus. É motivo de muita alegria estarmos reunidos para glorificar a esse Deus que é todo-poderoso, dono das nossas vidas. E eu gostaria que neste momento nós estivéssemos com a nossa mente e o nosso coração totalmente quietos para ouvir a voz do Senhor, não a minha. Porque eu sou falha, pecadora, mas nosso Senhor é santo e poderoso. E nessa noite, Deus quer cuidar das nossas vidas através da sua palavra. Amém? Queridos, como já foi falado, meu nome é Germana, eu e André, nós somos os seus missionários lá na Amazônia. Quem já esteve lá na Amazônia, faz um sinalzinho aí com a mão para mim. Glória a Deus, povo lindo. Que esse ano e no próximo esperamos ter mais pessoas vendo e vivendo o que Deus está fazendo na Amazônia. Eu e André somos os seus missionários ali na Amazônia. Deus tem nos dado o privilégio de servir naquele lugar. Servir é um privilégio, amém? Vamos de novo. Servir é um privilégio, amém? Deus nos chamou para servir. Nós somos dentistas por profissão, mas servos por opção e vocação. Deus nos chamou para servir. Eu quero te dar uma notícia nesta noite. Deus não chama médicos, Deus não chama dentistas. Deus não nos chama pela nossa casa bonita, nem pela nossa poupança. Deus chama servos, dispostos a abrir mão daquilo que for necessário para glorificar o nome do Senhor. E Deus, nesta noite, quer falar com os servos que estão com o coração atento para a glória dele. Eu gostaria que nós estivéssemos, nós lemos aqui, né, há pouco, igreja na cidade para a glória de Deus. Nessa noite nós vamos falar da igreja na cidade para a glória de Deus, mas a igreja que tem transformado vidas em comunidades ribeirinhas, em locais aonde não chega saneamento básico, não chega médico, não chega dentista, mas a palavra do Senhor tem transformado esses lugares. Então, quando você orar, quando você ofertar, saiba que a sua oferta tem salvado vidas na Amazônia. E eu quero hoje compartilhar parte do que Deus tem feito ali. Eu e André, nós somos de São Paulo, naturais de São Paulo, né? E vivíamos, né, nossa vida normal, se é que um cristão pode ter uma vida normal, né? Mas nós tínhamos convicção do nosso chamado missionário. Então, um dia, após quase 20 anos como voluntário, servindo em vários campos missionários, nós ouvimos que nós, batistas brasileiros, havíamos ganhado um barco. E esse barco começaria a navegar na Amazônia. Então eu disse, olha, eu quero ajudar. Passado um tempo, eu liguei para o pastor, que na época era o responsável pelo barco, e falei, pastor, então, quando é que começam os atendimentos? Nós estávamos acostumados a atender nas Cristolândias, nos lares batistas. E ele falou, olha, o barco já vai começar a navegar. Porém, nós ainda não temos o consultório. Então, eu acredito que o atendimento não começa. Eu falei, por quê? Ele falou, olha, por enquanto não há recurso. Eu falei, e se a gente começar uma campanha na igreja e comprar um consultório? Ele falou, resposta de oração. Só que, queridos, com algum detalhe, eu nunca tinha andado de barco. Eu nunca tinha ido à Amazônia e eu não tinha ideia como seria um consultório dentro de um barco. Falei com ele no telefone. Quando eu desliguei o telefone, André, meu marido, conhece a peça que ele tem em casa. Ele já estava procurando o preço de consultórios portáteis e como ele conseguiria montar um consultório dentro de um barco. Até aquele momento,
o nosso desejo era comprar um consultório e, quem sabe, 1, 2 vezes por ano ir à Amazônia ajudar. Eu não sei você, mas muitas vezes aquilo que Deus faz nas nossas vidas eu não consigo compreender. Naquele momento, imaginem, hoje falar do barco, a gente tem pessoas aqui que já foram no barco. Falar do consultório, o consultório já está funcionando, para a glória de Deus, tem alcançado quase 30 mil crianças por ano. Mas naquele momento, era um barco que ninguém nunca tinha navegado, e um consultório que era confuso dentro da minha cabeça, imagine para quem eu fosse explicar. Então, eu e André tomamos uma decisão. A gente descobriu que um consultório custaria ali uma média de R$32 mil para montar dentro de um barco. Nós falamos, olha, a gente compra o consultório, porque ninguém vai querer ajudar. Né? Ninguém conhecia. Se ninguém ajudar, a gente parcela em 10 vezes e paga as 10 parcelas. Topa, compramos o consultório. Mas a nossa fé foi pequena. Nós somos numa igreja pequena em São Paulo. Nossa igreja não tem mais de 100 membros. A maioria das pessoas vivem com muito pouco. Mas nós levamos esse desafio para o nosso pastor. Por isso que é bom ter credibilidade com o pastor. O pastor falou, de quanto estamos falando? Eu falei, 32 mil. Ele, quanto? Eu falei, 32. Ele falou, você é quem sabe. Queridos, nós levamos isso para a igreja. E para a glória de Deus, não me pergunte como, que eu ainda não sei. Em 3 meses, uma pequena igreja no interior de São Paulo havia levantado R$32.100. A obra do Senhor não diz respeito a dinheiro. Dinheiro compram coisas, paga água e luz. Ofertas salvam vidas. Nós não sabíamos, mas naquele momento Deus estava dando o privilégio para uma pequena igreja no interior de São Paulo de participar daquele que Ele iria realizar e daquilo que Ele está realizando agora. Eu quero dizer para você nesta noite o Senhor está nos dando o privilégio de sermos participantes daquilo que Ele está realizando e daquilo que Ele ainda vai realizar para a glória dEle. Nós fomos para Manaus levar o consultório. Meus irmãos, Deus poderia ter levantado uma pessoa e comprado um consultório, tem muitos servos do Senhor com recurso e com coração na obra. Deus poderia ter permitido que eu e o André pagássemos as 10 parcelas. Mas Deus quer nos dar como igreja e como corpo o privilégio de juntos participarmos daquilo que Deus vai fazer. Se nós quisermos fazer parte disso, Deus nos dá esse privilégio. Senão Deus usa outra pessoa, porque a obra vai acontecer, porque a obra é dele. A obra diz respeito à glória do Senhor. Nós fomos para a Amazônia. Chegando ali, eu me deparei com uma realidade até então para mim desconhecida. Você sabia que dentro do nosso país existem lugares que você não entra por ser um cristão? Assim há lugares na Amazônia. Você sabia que dentro do nosso Brasil existem lugares que crianças, jovens e adultos nunca viram um médico ou um dentista? Você sabia que dentro do nosso Brasil existem lugares que as nossas crianças estão sendo trocadas e vendidas por um galão de água? Foi com essa realidade que nós nos deparamos. Em um dos primeiros atendimentos, nós fomos atendendo, nós atendíamos ainda em cadeiras plásticas. Quem esteve lá agora, a gente está ficando ajeitadinho, né? Tem umas cadeiras bonitas, mas a gente atendia em cadeira plástica. Muitas vezes, nós colocávamos as pernas em uma cadeira, o paciente deitava nas nossas pernas e nós atendíamos o dia inteiro. Se vale uma vida, vale o nosso esforço, amém? Vamos de novo, que eu acho que vocês não entenderam. Vamos lá. Se vale uma vida, vale o meu esforço. Amém? Se vale uma vida, vale o nosso esforço. E uma criança entrou para ser atendida. Essa criança tinha mais ou menos 12 anos de idade. Porque mais ou menos a maioria das crianças não tem certidão de nascimento. Essa criança entrou na fila de manhã. Nós não podemos atender, anestesiar uma criança sem um adulto. E essa criança voltou de novo, depois no final do dia. Eu olhei de dentro, vi aquela criança na fila de novo, eu saí lá fora e falei, meu amor, o que é que você está fazendo aqui de novo? Eu achei que eu ouviria, que ele queria mais um kit. Não sei se você sabe, alguém fica sem escova de dente e pasta em casa? Não, por quê? Alguém fica sem
sabonete em casa? Você sabia que na Amazônia, a grande maioria das nossas crianças nunca usaram uma escova de dente? Tiveram o primeiro contato com uma escova de dente, porque o povo de Deus chegou lá para levar a salvação em Cristo Jesus e para levar o cuidado de Jesus Cristo, através de atendimentos. Mas aquela criança olhou para mim e disse assim: eu estou com muita dor e não posso voltar para casa com esse dente. Meus irmãos, eu falei: chama a mamãe e o papai, vem que a tia te atende. Alguém na fila disse: doutora, esquece, ele não tem ninguém. Eu, marinheira de primeira viagem, paulistinha, acostumada a andar de metrô, tinha viajado 15 horas. Achei que tinha desbravado a Amazônia, estava do lado de Manaus. No Amazonas, a gente viaja 1, 2, 5, 10, 15 dias e não sai de território nacional. Alguém assinou por aquela criança, eu coloquei aquela criança literalmente no colo. Anestesiei, ele ficou molinho no meu colo. Quem já teve dor de dente sabe do que eu estou falando. Eu não sei se aquela criança estava com dor há um dia ou um mês. Quando eu terminei, eu tirei um dente daquela criança, porque não tinha outra coisa para fazer. Quando eu terminei, aquela criança pulou da cadeira, me deu um abraço tão apertado, um sorriso tão largo, como se eu tivesse dado para ele o maior e melhor presente que ele já havia recebido na vida. Naquele momento, meus irmãos, Deus usou a vida daquela criança para mudar a minha história. Naquele momento, Deus falou ao meu coração de forma clara e simples, como é o nosso Deus. Aqueles a qual eu amo estão com dor, estão sofrendo. E o que é que você está fazendo para mudar essa realidade? Eu sempre amei missões. Eu sempre ofertei com missões. E eu voltei para casa e o meu coração, eu e André estávamos com o coração. Para os irmãos terem ideia, naquele ano, nós fomos em 7 viagens missionárias para a Amazônia. E nós começamos a orar e falar: Senhor, nós sabemos, nossos recursos estão diante do Senhor, e Deus sabia que eles estavam, nosso tempo. Se algo mais o Senhor quiser de nós, nós estamos à sua disposição. E essa começou a ser a nossa oração: se algo mais o Senhor quiser, nós estamos à sua disposição. E Deus queria. No dia 12 de junho de 2016, para a glória de Deus, nós tomamos a decisão de não viver mais os nossos planos, de não viver mais os nossos sonhos, mas viver aquilo que Deus havia preparado para nós. Com uma mochila nas costas, nós fomos para a Amazônia. E eu quero dizer para você, hoje nós não recebemos R$1 por atendimento. E nós trabalhamos para o Chuchu. Mas nós temos o privilégio de receber do Senhor o melhor e maior pagamento que um servo de Deus pode ter: vidas rendidas aos pés do Senhor. O nosso salário é para a eternidade. Vidas sendo resgatadas por um Deus que salva, por um Deus que cura. E é por isso que nós estamos lá. Em Lucas 10, 2, a palavra do Senhor nos diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua seara. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos diz para clamar ao Senhor por trabalhadores para a sua seara. E nesta noite, existem trabalhadores da tua seara neste lugar. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações de forma profunda, que possamos entender que o nosso valor está no Senhor e para o Senhor. Nós queremos ser os trabalhadores da tua seara. Nós queremos dedicar o nosso tempo, os nossos recursos e os nossos dias para a glória do teu nome, Pai. Então fala aos nossos corações em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo, Pai, possa neste momento cuidar das nossas vidas. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para cuidar de nós. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor nos ama. E o Senhor quer nos dar o privilégio de sermos participantes da tua obra. Obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de pedir que colocasse um slide para a gente. Nós vamos passar, vou passar aqui algumas fotos. A gente vai
conversando, falando sobre aquilo que Deus tem feito através da sua oração lá na Amazônia, o que Deus tem feito através da sua oferta lá na Amazônia e através dos seus missionários. Hoje, para a glória de Deus, nós somos em 161 missionários. Lembra que eu falei que lá em 2016, eu e André fomos para a Amazônia, nós fomos para coordenar o Novo Sorriso da Amazônia, que é um projeto de compaixão e graça, que tem levado médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, homens e mulheres que amam ao Senhor e querem dedicar parte do teu tempo ou a sua vida para que outros venham ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Nós cremos num Deus que traz a salvação, mas junto com isso cuida do seu povo, traz compaixão, graça, cuidado, dignidade àquelas pessoas. Nós não somos assistencialistas, mas nós temos o amor que um dia nos alcançou e que quer alcançar as comunidades ribeirinhas. Nós não estamos ali para restaurar dentes, mas nós estamos ali para ver o Espírito Santo de Deus restaurando vidas. Em 2016, nós nos mudamos para Manaus. E desde 2018, nós coordenamos o Projeto Amazônia. O Projeto Amazônia é um macro projeto. Dentro do Projeto Amazônia, nós temos o Projeto Novo Sorriso, nós temos o Projeto Radical Amazônia, onde jovens, meninos, que deixam a comida quentinha de casa, a cama quentinha, a comida fresquinha da mãe, e vão viver uma vida muito simples em uma comunidade ribeirinha, que muitas vezes não tem luz elétrica, não tem água encanada, não tem Coca-Cola. Mas tem pessoas carecendo ouvir que há um Deus que pode mudar a história da vida deles. O Projeto Radical. Hoje nós somos em 161 missionários. Após o primeiro ano de Radical, o missionário ele pode passar para missionário em formação. Essa aqui foi a nossa turma 18. Nós estamos agora na 20ª turma, esses jovens todos estão no campo missionário, e eles estão ali proclamando o reino. Ali eu tenho dentistas, engenheiros, arquitetos, professores, pedagogos, menino que terminou o ensino médio. Sabe por quê? No campo missionário, ou melhor, no campo não, no reino. O importante não é o que temos nem o que fazemos, mas a quem nós servimos. E nós servimos a um Deus que é todo-poderoso e tem mudado a história através de jovens. Esses jovens estudam enquanto estão no campo missionário. A maioria deles finalizam um seminário. No início, nós imaginávamos que quando terminasse a primeira etapa, 20% ficaria, 80% voltariam para casa. E na segunda etapa, após os 4 anos, principalmente os meninos formados, pastores, retornariam para casa. Mas para a glória de Deus e para a nossa grata surpresa, 10% desses meninos têm ido embora e 90% têm permanecido no campo missionário. Hoje temos homens e mulheres servindo ao Senhor no campo. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17. A palavra do Senhor nos diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto às águas e as suas raízes se estendem para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca e nem deixará de dar frutos. Esse texto nos mostra e nos fala de, podemos pensar aí em 2 imagens muito contrastantes, né? Um arbusto no deserto e uma árvore plantada junto aos ribeiros. E eu quero perguntar para você nessa noite, nesse momento, com o que é que nós nos parecemos? Quem olha para mim e para você nesse momento,
o que vem em nós? Um arbusto seco no deserto? Ou uma árvore frondosa, regada, nutrida pelo riacho, pela fonte de água viva? A palavra de Deus nos dá algumas características daquele que se parece com essa árvore plantada junto aos ribeiros. A confiança no Senhor. O que faz um jovem? Deixar o aprisco do seu lar. O que faz um jovem? Deixar a segurança da sua família. O banco confortável da sua igreja. E ir morar em uma comunidade ribeirinha. A não ser o amor e a graça do nosso Senhor. E nessa noite eu quero que nós possamos refletir aonde tem estado a nossa confiança. E a nossa confiança no Senhor, a esperança no Senhor, ela não é um mero otimismo. Ela não é uma fantasia. A nossa confiança no Senhor, ela é baseada no conhecimento que nós temos no caráter de Deus, no conhecimento de quem é Deus. A esperança daquele que serve ao Senhor é saber que não importa o que esteja acontecendo agora. Ele é a nossa esperança. E Ele é a esperança para aqueles que não conhecem a Jesus. E eu gostaria que você pensasse sobre algo nesta noite. Quanto tempo nós vamos levar para alcançar a Amazônia para Jesus? São 37 mil comunidades ribeirinhas. Estima-se 10 mil não alcançadas pelo Evangelho. Algumas comunidades nós levamos 30 dias para chegar. Quanto mais longe, maior o desafio. E eu estou falando da Amazônia, mas nós poderíamos citar aqui tantos outros lugares. E aí nós temos a pergunta, quanto tempo nós vamos levar para alcançar a Amazônia para Jesus? E eu quero fazer uma pergunta para mim e para você nessa noite. Quanto das nossas vidas nós estamos dispostos a dedicar para que essas pessoas sejam alcançadas por esse evangelho que nós acabamos de declarar que ele é a esperança? Quanto do nosso tempo, quanto do nosso recurso e quanto da nossa vida nós estamos dispostos a oferecer ao Senhor nessa noite? Pode passar aqui essa foto, é uma foto que eu particularmente gosto bastante, porque a gente consegue ver a comunidade de cima e a gente consegue ter uma ideia, né, de como ela fica isolada. Aqui é a comunidade de Macumirim. Essa comunidade fica em um dos municípios mais próximos, acho que nós estivemos com a equipe em Macumirim. É uma comunidade que fica mais ou menos 18 horas de Manaus, então para nós, na nossa realidade, é uma comunidade perto. E guardem essa imagem, aqui nós tínhamos agora 2 meninos trabalhando, e quando no finalzinho você vai ver uma outra imagem que você vai lembrar dessa aqui. Pode passar, por favor? Essa aqui é a Graziele. Eu gostaria de compartilhar com você o que eu aprendi com a vida da Graziele. Meus irmãos, durante a pandemia, nós vivemos ali no Amazonas um grande caos. Algumas pessoas me perguntaram, mas é verdade tudo o que aconteceu? Não, foi muito pior. Nós vivemos ali, de fato, um cenário muito difícil. E junto com isso, nós vivemos a maior cheia da história. O centro de Manaus ficou cheio d'água, as comunidades foram todas cheias. Nos últimos 100 anos, quando se faz, né, a medida, não tinha acontecido uma cheia como essa. Nós fomos para as ruas durante a pandemia, e durante a cheia, nós começamos, o povo brasileiro se mobilizou para que cestas básicas chegassem à Amazônia, e para a glória de Deus, 9.000 cestas básicas foram entregues naquele lugar. Só que missionário não tem muito juízo. E aí,
Nós fizemos o cálculo. Uma cesta básica estava uma média de R$70, pronta. Então, nós compraríamos ali, né? 1.000 cestas básicas. Só que se nós fôssemos lá montar as cestas básicas e carregar as cestas básicas, a cada 1.000 cestas, nós teríamos 167 cestas básicas a mais. O que nós pensamos? A gente mesmo monta, a gente mesmo carrega. Só que carregar a cesta básica, se a gente falar, vamos carregar 1.000, 100, mas nós carregamos 9.000 em 10, 12 pessoas. Então, foi um desafio. Mas em uma dessas entregas, cesta básica, nosso missionário ligou e falou, Gê, eu estou aqui, lá existe um assentamento indígena, com uma criança com o joelho ralado. Quando a gente fala, gente, as mães e os pais, quando a gente fala, criança ralou o joelho, a gente pensa que uma criança caiu, deu uma raladinha, você dá uma limpadinha, né? Põe um curativinho e manda para casa. Meus irmãos, eu havia passado aquela noite na porta do hospital. Lembra que nós falamos da pandemia? Nós fomos para as portas dos hospitais, nós passávamos os dias e as noites, dando auxílio àqueles que estavam nas portas dos hospitais, bombeiro, policiais, todos aqueles que não puderam ficar em casa. E nós tínhamos passado a madrugada inteira na porta do hospital, eu estava extremamente cansada. E quem me conhece sabe que dificilmente eu sou um pouquinho ligada no 220, pouquinho, né? Dificilmente o corpo, e nesse dia eu estava com o corpo esgotado, tanto eu como o André e os outros missionários. Naquele momento, a minha vontade foi falar para o nosso missionário assim, olha, dá um de pironinha, limpa e tudo certo. Mas nós precisamos estar ligados, alimentados, regados pelo rio de água viva. A nossa maior prioridade tem que ser a palavra do Senhor, intimidade com o Senhor. Precisamos estar atentos àquilo que o Senhor requer de nós. E naquele momento o Espírito Santo de Deus nos incomodou e nós fomos ver essa criança. Meus irmãos, quando nós chegamos ali, nós encontramos uma criança que estava há 2 meses em cima de uma cama, a tampa de um bueiro havia caído, rolado em cima da perna dela. Aquela criança estava desde a sola do pé até a virilha, com inchaço, um edema gigantesco. Aquela criança gritava de dor. A gente viu que a situação era muito grave. Essa criança não tem mãe. Ela vive num cenário muito difícil. E a avó, que é indígena, havia enrolado umas folhas. Ela falou, não, daqui 3 meses passa. Depois de muita insistência. Porque, lembrem, nós estávamos na pandemia. Todo mundo com medo de ir aos hospitais. Com muita insistência, nós pegamos essa criança e levamos para o hospital. Ela deu entrada às 2 horas da tarde no hospital da criança. Às 4 horas da tarde, ela já estava no centro cirúrgico. Essa criança passou por 2 cirurgias, 14 dias internada, 14 dias na UTI. E a família dessa criança ouviu do médico que se nós tivéssemos deixado para levá-la no dia seguinte, nós levaríamos uma criança para amputar a perna, ou em óbito. Essa criança, para a glória de Deus, foi acompanhada, nós tivemos o privilégio de alcançar essa família, nós tivemos o privilégio de levar essa criança para a fisioterapia, para voltar a caminhar. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, não é sobre o que nós fizemos por essa criança. Mas é o que Deus nos ensinou através da vida dessa criança. Nós não temos tempo a perder. Muitas vezes, nós estamos cansados, nós estamos esgotados, nós estamos atarefados de tal maneira que nós não percebemos mais a necessidade daqueles que estão à nossa volta. E eu quero dizer para você nessa noite, nós somos o espelho do amor de Cristo Jesus sobre esta terra. As pessoas precisam ver em nós e através das nossas ações o amor de Cristo Jesus. Nós não podemos falar de um Deus que é a esperança.
Nós não podemos pregar um Deus que alcançou as nossas vidas, se nós não estivermos dispostos a parar o nosso dia, parar as nossas atividades, se for necessário, para cuidar daqueles que estão à nossa volta. Meus irmãos, se eu tivesse deixado para ir no dia seguinte, eu teria motivos para isso, eu estava cansada. Eu teria levado uma criança de 8 anos de idade, que não tem mãe, para amputar uma perna. Essa menina, todas as vezes que eu preciso optar no meu descanso ou em cuidar de alguém, eu me lembro da Graziele. Deus tem nos dado a oportunidade de sermos instrumentos do Senhor. Nós não temos mérito algum. O único valor que há em nós chama Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus que habita em nós é o único mérito. É a única coisa em nós que nos diferencia. Pode passar mais uma foto, por gentileza. Lembra que nós falamos que Deus tem transformado, para a glória de Deus, Deus tem transformado a Amazônia. Esses dias eu ouvi alguém me dizendo, nossa, missionária, mas na Amazônia acontece tanta coisa ruim, né? Falei, engano seu, meu irmão. Deus tem transformado os desafios da Amazônia em bênção para a glória dele. Oportunidade para que a igreja do Senhor se faça presente naquele lugar. Sofremos na pandemia, perdemos missionários. Mas perdemos missionários cumprindo a vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. Meus irmãos, daqui 50, 100 anos, nenhum de nós estará aqui mais. Nosso problema não é a morte. O problema da morte é quem morrer sem Cristo. E para nós que já conhecemos a Cristo, o problema da morte é morrermos com as nossas mãos vazias, sem cumprir aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Esse é o problema da morte. Você está vendo essa foto bonita aqui? Essas meninas. Aqui nós estamos em uma comunidade ribeirinha, sem luz elétrica, sem água encanada, mas com 2 jovens que amam a Jesus nesse lugar. Uma delas, professora de balé, a outra, contadora. E nós procuramos na comunidade estratégias para apresentar Jesus, mas também trazer nova vida para essas pessoas. Cada um usa a estratégia, a ferramenta que tem nas mãos. As ferramentas são várias. O alvo e o objetivo é o mesmo, apresentar que há um Deus que pode mudar a história da vida dessas crianças. Em uma comunidade ribeirinha, a 72 horas de Manaus, existe um festival de balé uma vez por ano, aonde se fala que existe um Deus que nasceu, morreu, mas ressuscitou. É isso que essas meninas estão declarando nesse lugar. É nessa comunidade, a comunidade do Punã, com 2 meninas, que a sua oferta chega, que a sua oração tem chego. Quantos aqui conhecem a Cristolândia? Quantos aqui já foram na Cristolândia? Quero dizer para você, conhecer o que Deus está fazendo na Cristolândia é maravilhoso. Está vendo essa foto? É uma comunidade ribeirinha chamada Moreira. Esse tablado bonito, azul, que você está vendo, era um lixão. Um local onde acumulava-se lixo. Alguns anos atrás, alguém se importou com um jovem lá na Cracolândia, em São Paulo. Um dos primeiros resgatados da Cristolândia. Missionário Gutenberg. Missionário, agora sim. Gutenberg foi meu paciente quando eu ainda estava em São Paulo. Lembra que eu falei que nós atendíamos, nós ajudávamos na Cristolândia? Quando Gutenberg saiu das ruas, eu atendi Gutenberg no consultório. E eu tive o privilégio de compartilhar o campo missionário com Gutenberg lá na Amazônia. Alguém se importou com Gutenberg. A sua oferta
alcançou Gutenberg, que foi transformado uma vida inteira nas ruas de São Paulo. Alguém que tirava, agora estava acrescentando no reino do Senhor. E Gutenberg, missionário na comunidade do Moreira por muito tempo, pregou um Deus transformador nesse lugar. Aqui, nós tínhamos um local de lixão. Eu me recordo que um dia Gutenberg me mandou uma foto. Gutenberg estava com um saco de lixo, ele havia colocado um prego, sabe, em cabo de vassoura, na ponta, e ele estava na comunidade pegando lixo e colocando no saco. Na semana seguinte, Gutenberg mandou uma outra foto, ele mais 2 crianças atrás. Depois de um mês, toda a comunidade saía com ele uma vez por semana para limpar a comunidade. Esse espaço agora chama Espaço da Descoberta. Nós montamos um tablado. Você está vendo aqueles galhos ali onde estão as crianças, naquele plástico amarelo? É uma goiabeira. Nós não tiramos a goiabeira, nós fizemos em volta da goiabeira. As crianças, nossas missionárias, penduram livros nessa goiabeira. As crianças colhem os livros e as nossas missionárias alfabetizam essas crianças através da palavra de Deus. É isso que Deus faz. Pode passar mais uma, por favor. Aqui nós, em um dos batismos, no meio da pandemia, você vê que nós estamos todos ali de máscara. Pastor Sandro, esse que está aqui no canto, é o nosso missionário que faleceu durante a pandemia. Esse foi o último batismo, essa foi uma semana antes da sua internação. Mas eu glorifico a Deus porque foi um homem que serviu ao Senhor até o último dia que o Senhor lhe deu. E louvado seja Deus por isso, porque para nós a morte não é o fim, amém? E nós louvamos a Deus por isso. E aqui nas comunidades ribeirinhas, aqui é uma comunidade chamada Membeca. Aqui é o quintal dos nossos missionários. Então, ali nesse dia, nós fizemos o batismo de 7 jovens alcançados pelos seus missionários em uma comunidade ribeirinha. Eles ainda não tinham o templo, mas ali já existia uma igreja. Foram feitos 7 batismos. Hoje, para a glória de Deus, nós temos ali uma igreja com muitos jovens e adolescentes e crianças servindo ao Senhor, entendendo que existe um Deus que pode mudar a história deles. Pode passar, por favor. Aqui a foto dos nossos missionários, alguns jovens que estavam em treinamento no centro de formação missionária. Pode passar, por favor. Aqui nós temos alguns dos nossos missionários. Como eu disse, nós somos em 161. Essa foto é uma foto que está um pouco desatualizada nos números, e louvado seja Deus por isso, porque não tem menos, tem mais, Esses são os seus missionários, a grande maioria deles tem entre 18 e 25 anos. Meninos e meninas que fazem trabalho de valente. Meus irmãos, uma das coisas que mais me impactou quando eu cheguei na Amazônia foi ver meninos que tinham idade para ser meus filhos, morando sozinhos em uma comunidade ribeirinha. Meninos e meninas que haviam aberto mão da vaidade, haviam aberto mão dos seus sonhos, dos seus projetos de vidas, para glorificar o nome daquele que nos chamou. Existem comunidades ribeirinhas, e na comunidade a vida é muito simples. Se o ribeirinho vai pescar, o missionário vai pescar. Se o ribeirinho vai caçar, o missionário vai caçar. E a maioria desses meninos não fritava nem um ovo quando estava em casa. Mas eles se reinventam para a glória de Deus. Pode passar mais uma, por favor. Aqui a nossa primeira turma de missionários formados pelo Seminário do Sul. Esses jovens estudam enquanto estão no campo. São formados pela Faculdade Teológica. E nós temos o privilégio de ter pastores hoje no campo missionário. E aí você fala, mas se formaram, agora foram embora. Não, continuam trabalhando na Amazônia, continuam com mais trabalho para a glória de Deus, porque eles entenderam a necessidade, a urgência desse tempo. Nós temos urgência em proclamar o reino de Deus, nós não temos tempo a perder.
O tempo é hoje, a hora é agora. Os trabalhadores são poucos, mas grande é a colheita. E eu quero perguntar para você nessa noite. Você, trabalhador do Senhor, aonde você se encaixa em tudo isso? Pode passar mais uma foto, por favor? Aqui dentro do consultório, nos atendimentos, hoje, para a glória de Deus, nós temos 8 consultórios dentro do barco missionário. Temos médicos, dentistas, enfermeiros. Quem conheceu a carreta quando ela passou aqui o ano passado? O barco missionário, hoje nós temos a carreta missionária que tem levado a mesma assistência às comunidades sertanejas, e louvado seja Deus por isso. E lembra que nós falamos lá no começo, quando nós despertamos uma igreja para a compra de um consultório, nós não tínhamos ideia do que Deus estava fazendo. Nós não tínhamos ideia do que Deus ia fazer. Nesta noite, Deus está nos dando a oportunidade de participar daquilo que Ele está realizando e daquilo que Ele ainda vai realizar. Aqui nós temos, ali em cima, em uma das viagens que nós fizemos, nós estávamos fazendo atendimento, esse paizinho chegou com esse jovem com problemas, ele se debatia muito. E essa criança estava com dor, e o pai disse que há muito tempo havia procurado ajuda. Eu falei, pai, nós queremos ajudar, mas a gente corre o risco de se machucar e machucar ele também. Se você estiver disposto, nós estamos. Nós seguramos essa criança, precisamos tirar 2 dentinhos dele. Oramos por essa família, eles foram embora. Mas algum tempo depois, uma mulher veio, e essa mulher, ela dizia, vocês são resposta da minha oração. Vocês são resposta da minha oração. Era a mãe desse garoto, ela dizia assim, eu sou uma serva do Senhor. E há muito tempo meu filho chora de dor de dia e de noite. Eu já havia tentado levar em vários lugares. Mas eu mudei de estratégia. Comecei a dobrar os meus joelhos e clamar a Deus que mandasse alguém que amasse o meu filho, que cuidasse do meu filho. Vocês são resposta da minha oração. Meus irmãos, nessa época nós ainda morávamos em São Paulo. Lembra das 7 viagens que nós fomos? Foi uma dessas 7 viagens. Deus estava movendo os nossos corações lá em São Paulo, porque havia uma mãe de joelho clamando pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus ouve e atende o nosso clamor, amém? Não importa se nós moramos numa casinha de madeira ou numa grande mansão. Se andamos num carro zero ou no motorzinho rabeta. Deus se importa com as nossas dores. Deus se importa com as nossas necessidades. E nessa noite, Deus se importa com a sua dor. Deus se importa com a sua necessidade. E eu não sei qual é o privilégio maior que nós temos como cristãos. Se é ter as nossas respostas de oração atendidas, ou os nossos pedidos atendidos, ou sermos respostas de oração para alguém. Pode passar mais um, por favor? Aqui é o fruto do nosso trabalho. Vidas. O patrimônio que nós temos na Amazônia não é barco, não é casa, não é sítio. Patrimônio são vidas rendidas aos pés do Senhor, é por isso que nós estamos lá. Essas crianças são a razão pelo qual nós estamos ali. Através das crianças nós alcançamos as famílias, os lares, os pais, as mães, vidas transformadas. Aquele que abusava não abusa mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho tem transformado comunidades ribeirinhas. O Evangelho tem transformado a Amazônia através do Espírito Santo de Deus. Pode passar mais uma, por favor? Aqui as nossas crianças. Esse jovem, Rafael,
Ele foi a uma viagem do barco missionário. Eu gosto muito dessa foto. Rafael foi a uma viagem do barco missionário, estava fazendo trabalho com as crianças. Quando Rafael se ajoelhou para orar, que nós olhamos, as crianças estavam de joelho orando. Rafael hoje é seu missionário. Rafael largou a vida no Rio de Janeiro e foi morar em uma comunidade ribeirinha. Para a glória de Deus, o ano que vem, Rafael casa, ele e a esposa vão morar em uma comunidade ribeirinha e vão continuar plantando igreja para a glória de Deus. Jovens que não têm a sua vida por preciosa para eles mesmos, a não ser cumprir a vontade do Senhor e o propósito que Deus tem para eles naquele lugar. Pode passar, por favor? Aqui o barco que tem viabilizado, né, que as caravanas cheguem até as comunidades ribeirinhas. Pode passar, por favor? Lembra aquela foto que eu mostrei lá no início, daquela comunidade vista no alto? Aquela comunidade chama Macumirim. Os missionários que estavam ali, hoje pastor Fabiano e pastor Mateus, mas chegaram lá 2 meninos, estavam plantando igreja naquela comunidade, e com um motorzinho rabeta, eles alcançavam outras comunidades. E eles alcançaram essa comunidade, comunidade de Jatuarana. E eu vos apresento a primeira igreja batista de Jatuarana. Nós costumamos dizer no campo missionário, jamais despreze os pequenos começos. O líder dessa comunidade entregou a vida a Jesus. E quando os nossos missionários chegaram lá, alguns dias depois, ele havia levantado aqui e dito, aqui vai ser a primeira igreja batista. Isso tem alguns anos, deve ter uns 3, 4 anos, foi um pouquinho antes da pandemia. Pode passar a próxima foto, por favor? Semana passada, para a glória de Deus, lá em Jatuarana, nós inauguramos o templo de Jatuarana com 10 batismos. Uma vida pode mudar a história de uma comunidade. Uma vida pode mudar a história de uma cidade. Uma vida pode mudar a história de uma nação. E essa vida pode ser a sua. Essa vida pode ser a sua. Talvez Deus esteja querendo usar a sua vida para mudar a história da sua casa, a história do seu trabalho, a história dessa cidade. Meus irmãos, ser missionário não é mudar de CEP, simplesmente. Não é sair daqui e ir para ali. É entender a missão que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero perguntar para você nessa noite, qual é a missão que Deus tem para você? Para o que é que Deus te chamou? E aí eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil. Você está disposto a colocar a sua vida à disposição do Senhor? Você está disposto a dizer assim, Senhor, eis-me aqui, usa-me da maneira que o Senhor quiser? Usa os meus recursos, usa os meus dias, usa a minha vida. Nós lemos lá em Jeremias, que quando as nossas raízes, quando a raiz é regada pelo riacho que está em Deus, quando nós somos alimentados pelo Senhor, cuidados, nutridos pelo Senhor, nós não tememos quando vem o calor, nossas folhas continuam verdes. E não deixamos de gerar frutos. Quais são os frutos que você tem gerado para a eternidade? Quais são os frutos das tuas mãos e das minhas mãos? Se o Senhor nos chamar nesta noite, o que é que nós temos para o Senhor? Nós somos os trabalhadores dessa seara. Talvez fale, minha irmã, Deus não me chamou para a Amazônia, não. Mas Deus te chamou para servir a Ele, aonde você estiver. Com os seus bens, com o seu tempo e com a sua vida.
Nós declaramos: tudo que tenho é do Senhor. Os nossos recursos verdadeiramente pertencem ao Senhor. O nosso tempo verdadeiramente pertencem ao Senhor e à nossa vida. Meus irmãos, sabe por que tudo isso é maravilhoso? Sermos alimentados pelo Senhor, termos intimidade com o Senhor, porque não é se o dia mal chegar, mas é quando o dia mal chegar. Porque o dia mal chega para todos nós. Para alguns de nós o dia mal já chegou. E muitas vezes está nos faltando vida, está nos faltando esperança. Porque nós estamos sendo alimentados, regados pela fonte errada. Nós estamos como um arbusto no deserto. Não servimos de sombra, não servimos de suporte. Mas nessa noite o Senhor quer nos dar a oportunidade. Na Amazônia existe uma coisa muito peculiar. Na cheia, a água vem. Na seca, às vezes, recua até 2 quilômetros. Algumas árvores ficam totalmente secas. A gente olha e acha que elas morreram. Você fala, para essa aí não tem mais jeito. Mas à medida que a água vai subindo, vai chegando até as raízes, elas voltam a florescer. Elas voltam a dar frutos e ter vida. E é isso que o Senhor está nos oferecendo nesta noite. Volte a ser alimentado pela palavra do Senhor e pela presença do Senhor. E Ele trará vida, Ele trará esperança. Ele fará com que a sua vida seja fonte de bênção para outros. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos. E eu quero nessa noite te encorajar a colocar a sua confiança no Senhor. A depositar a sua esperança nele. Permita ser chamado bendito do Senhor. Eu quero convidar você a permitir que o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor, nutra a tua vida. Encha a tua vida. Eu quero convidar você a experimentar, gerar frutos no Senhor. Provai e vede, Ele é bom. O Senhor é bom. Ele é a esperança. O tema da campanha de missões nacionais desse ano, só Jesus Cristo salva. Não há outro caminho. Nem para nós e nem para ninguém. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Se você quer colocar a sua vida à disposição do Senhor. Se você quer dizer ao Senhor, Senhor, eu quero colocar os meus recursos. Eu quero colocar os meus dias, a minha vida. Eu quero convidar você a se colocar em pé para nós orarmos, mas só faça isso se você estiver disposto a entregar tudo. Porque quando nós falamos, eis-me aqui, Senhor, o Senhor nos manda para onde Ele quiser. Aí você pensa que vai para Miami e vai para a Amazônia. Deus manda para onde Ele quer. Deus quer nos dar nessa noite o privilégio de participarmos daquilo que Ele está realizando. Nós não temos tempo a perder. Vidas têm partido sem o conhecimento do amor de Cristo Jesus. Nós somos a esperança para o nosso mundo. As crianças na Amazônia precisam de médico, precisam de dentistas, precisam de enfermeiros, precisam de certidão de nascimento. Mas o que essas crianças verdadeiramente precisam é ser apresentadas a um Cristo que pode mudar a história da vida delas. Elas podem morrer sem certidão de nascimento, mas não podem morrer sem ter o nome escrito no livro da vida. E ninguém mais, além da igreja de Cristo Jesus, pode apresentar esse Deus.
Feche os seus olhos. Coloque a sua vida à disposição do Senhor. Se derrame diante do Senhor. Se derrame diante daquele que é a esperança. Não se importe com quem está do seu lado. Queridos, Deus não vai nos cobrar o que o nosso vizinho não fez. Nessa noite, Deus faz uma pergunta para mim e para você. O que é que eu posso fazer para mudar essa história? O que é que você pode fazer para mudar a história daqueles que te rodeiam? Qual a missão que Deus tem colocado nas suas mãos nesta noite? Qual a missão que Deus tem colocado nas minhas mãos nesta noite? Senhor, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Pai, em nome de Jesus, nos permita sermos nutridos pelo Senhor. Queremos viver cheios do Teu Espírito Santo. Por isso pedimos, Pai, esvazia-nos de nós mesmos, para que possamos, Pai, estar cheios do Senhor. Nós queremos ser a resposta para essa nação. Nós queremos ser a resposta para essa geração. E só podemos fazer isso, Pai, se estivermos em total dependência do Senhor. Por isso, nessa noite, trabalha em nós. Muda a nossa história. Nos permite, Pai, participar daquilo que o Senhor está realizando e vai realizar. Não nos deixe de fora, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, não há nada em nós de bom a não ser o Senhor. Por isso nós te pedimos, enche-nos com Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Pai, porque não fazemos aquilo que o Senhor espera de nós. Perdoa-nos, Pai, porque fazemos aquilo que o Senhor não deseja. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus. E que através das nossas vidas, outras venham ao pleno conhecimento da Tua graça. Seja na minha rua, na cidade, em uma comunidade ribeirinha, ou para onde o Senhor nos enviar. Nós queremos declarar, Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és a nossa esperança, e não há outro. Louvado seja o Teu nome por isso, Deus. Amém.